Sejam bem-vindos, aqui é o Laércio da Shenolã. Hoje nós vamos estudar sobre o Yom Kippur. Essa festa, uma das festas mais sagradas realizadas pelo judaísmo, nem sempre foi como é realizada hoje. Foi a partir da destruição do templo no ano 70 que um rabino muito conceituado entre os fariseus, de nome Akiva, e agora pertencendo à nova religião que eles criaram a partir da união de todas as seitas judaicas, o judaísmo, para colocar no lugar do Yom Kippur, porque não poderia mais ser realizado. Em primeiro lugar, o templo havia sido destruído, não tinha mais sumo sacerdote. Na realidade, desde a volta do exílio babilônico, não era mais possível fazer essa cerimônia. Eram feitas simulações, mas a cerimônia real não era feita. Porém, Akiva decide então, a partir da restauração da religião com um novo nome, agora judaísmo, que no Yom Kippur eles fariam um jejum. E esse jejum significaria que, nesse dia, Deus julgaria os homens. E nesse dia, Deus iria decidir quem nesse próximo ano estaria doente, quem ficaria pobre, quem ficaria rico, quem iria falecer. Isso não existe na Bíblia. Isso saiu da cabeça do Rabino Akiva. Deveriam ficar durante 25 horas em jejum, do pôr do sol do dia anterior até o pôr do sol do dia do Yom Kippur, e depois uma hora a mais, ou seja, 25 horas, e nesse dia deveriam estar ali nas sinagogas. Não poderiam usar cinto de couro, não poderiam usar sapatos de couro, não poderiam pentear os cabelos, nem escovar os dentes, nem beber água. Deveriam se sacrificar para ver se Deus tivesse compaixão deles e os perdoasse. Isso contraria tudo o que foi descrito na Torá. Para que você possa compreender, o sacrifício de Yom Kippur era totalmente diferente desse sacrifício que hoje nós vemos que é feito pelo judaísmo. Como é que era? Nesse dia era feito o sacrifício da novilha vermelha. Uma novilha vermelha perfeita, não podia ter nenhuma marca, nenhum pelo de outra cor. Ela era sacrificada, inclusive com seu sistema digestivo, com chifre, com patas, com tudo. E a sua cinza era colocada no mikve. O sumo sacerdote se banhava nela, os sacerdotes se banhavam nela, para poder então ser purificados. Havia durante o dia vários sacrifícios de corbãs, mas 2 corbãs em especial. Eram 2 bodes exatamente iguais. Era lançada a sorte. Um era chamado Azazel, a qual o sumo sacerdote colocava sobre a sua cabeça os pecados da nação simbolicamente. E ele era tirado do meio da cidade, levado para o deserto, simbolicamente, tirando o pecado do meio do povo. O outro era sacrificado, o seu sangue era tirado, colocado numa vasilha e depois espargido dentro do Santíssimo, ao redor da Arca da Aliança. E assim era concluída o sacrifício de Yom Kippur. Ao concluírem o sacrifício de Yom Kippur, os decretos para o novo ano eram que estavam perdoados. Porém, o judaísmo mudou tudo isso. Criou esse jejum, que não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. O profeta Isaías já havia profetizado sobre isso. Né? Ele havia dito que Deus não se agradava desse tipo de sacrifício. E isso você pode encontrar em Isaías, no capítulo 50, do versículo 1 a 7. Akiva, ao ver o povo desnorteado, decide quebrar o mandamento, ao criar um novo mandamento. Em Deuteronômio, capítulo 4, 2, proibia criar esse novo mandamento. Esse sacrifício de jejum, para aqueles que aceitaram Jesus, é um pecado.
Porque a partir do momento que você aceita jejuar para que seus pecados sejam perdoados, você rejeitou o sacrifício de Yeshua. Para que você possa se aprofundar nesse tema, eu não vou ler os versículos, mas você vai ler. E ali você vai perceber como é diferente o que a Bíblia ensina e o que o judaísmo atualmente pratica. Infelizmente, muitos seguidores de Yeshua, que se denominaram judaísmo messiânico ou judaísmo nazareno, caíram nesse engano, nessa mentira. E estão transgredindo o Torá, rejeitando o sacrifício perfeito de Yeshua. Em Levítico 16, dá detalhes sobre o ritual do Yom Kippur. Em Levítico 23, versículo 26 a 36, nos dá a luz do significado e a importância desse dia. Em Números, capítulo 29, do versículo 7 a 11, descreve os vários sacrifícios durante o Yom Kippur. Em Êxodo, capítulo 30, versículo 10, menciona a importância do sangue no ritual do Yom Kippur. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, traz à luz a esse simbolismo, a esta solenidade do Yom Kippur, que apontava para o sacrifício perfeito de Jesus. Vemos isso em Hebreus capítulo 9, versículo 12, em Hebreus 13, 11 a 13. Ali apresenta Yeshua, Jesus, como sacrifício perfeito, o Corban de Pessah, o Corban de Yom Kippur. Não devemos seguir ensinos de homens, não devemos seguir tradições humanas. Você pode dizer, mas é pecado eu jejuar? Não. Desde que seja para edificação espiritual e não para pedir perdão. Você pode até jejuar em Yom Kippur, mas para que Deus abrevie a vida do Messias, para que Deus fortaleça a tua fé, para que você possa compreender os projetos de Deus. Não há necessidade nenhuma de você pagar o preço que já foi pago por Yeshua. Se você já é inscrito nesse canal e achou que esse vídeo tem relevância, deixe seu like. Se achou que não há relevância nenhuma, deixe seu dislike. Se você não se inscreveu, se inscreva. No comentário, dê a sua opinião. Ajude que outras pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Eu levei mais de 15 anos para entender esse princípio. Mas quando eu entendi Deuteronômio 4:2, que diz lá, não crie mandamento e não tire mandamento, o Senhor abriu a minha mente e eu entendi. O nosso Yom Kippur é Yeshua, o nosso sacrifício pessoal. Yeshua é o nosso Corban de Pessah, a passagem para a eternidade. Que o Deus bendito visite todos vocês, em nome do Senhor Yeshua, é o meu desejo. Obrigado por esses momentos juntos. Compartilhe esse vídeo.